Fala galera, mais uma sexta-feira especial de lançamento aqui no CF Talks. Hoje, nossa, que honra! Mais uma vez batendo um papo incrível com duas pessoas maravilhosas, dois treinadores incríveis, né? Três, né, Huguinho? Você tá nesse bolo também, né? Então eu me Obrigada, sinto Rafael. privilegiado de Quatro, estar então, aqui. né? É, eu me sinto privilegiado de estar mais uma vez aqui com essa galera. Mais um episódio, mais um CF Block Talks com o Pedro e a Fran, dois senadores de nível 4 aí que já passaram aqui pelos nossos episódios, né? Vocês já falaram bastante aqui no CF Block Talks. E hoje, galera, para quem tá ouvindo aí, a gente vem com um assunto diferente, mas é um assunto que vai agregar muito para você, treinador de CrossFit. Porque o Elite Coach está vindo para o Brasil em novembro, hein? Elite Coach, então, um curso que será realizado aqui no Brasil pelo Pedro e pela Fran, e teremos a casinha deles aqui. Então, a CrossFit Boqueirão vai receber essas duas ferinhas aí para conduzir esse curso maravilhoso. Pedro e Fran, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui batendo um papo junto com a gente. Uhul, eles já são de É. casa. Já é Já a são de casa. terceira vez que eles estão aqui. Podcast pode ser quase, é quase deles. Eles já podem apresentar o podcast já. E aí, Ah, gente? Tudo certo com vocês? tudo certo, Guinho, Rafa. A gente que agradece de verdade pelo convite, pelo espaço, não só aqui, mas também pela Boqueirão, tá recebendo o curso em novembro. A gente está muito empolgado com isso e isso não aconteceria sem vocês. Então, de verdade, a honra e o privilégio é nosso. Então, muito obrigado. Yes. Sem dúvida. Até porque a Fran agora já sabe andar de bicicleta. Portanto, é sempre um ponto extra que vamos adicionar no nosso Elite Coach. Portanto, muito obrigado mais uma vez, não apenas ao convite por estarmos aqui em mais um excelente episódio com vocês, Rafael e Hugo, mas principalmente por termos a oportunidade de expandir o Elite Coach agora para o Brasil, e vai ser uma honra poder ter a senhora Fran Pinheiro comigo a dar esta excelente formação de 2 dias. Que Que legal. legal. Ó, fala aqui pra gente antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o que é o Elite Coach, vocês falarem tudo pra gente sobre o curso. Como que rolou esse encontro de vocês dois? Tá todo mundo curioso, todo mundo quer saber. Vai, Fran. Eu vou falar da minha perspectiva. Então, quando eu estava estudando para o nível 4 e buscando referências, o Pedro foi uma das primeiras pessoas que veio na minha cabeça, não só pelo excelente treinador que ele é, mas também pela língua. Então, português, eu sou uma grande fã do português e o Pedro, ele não me deixa falar inglês com ele. Então, ele fala, vamos falar português, merda. Então, foi uma familiaridade. Então, eu já tinha me identificado muito com o estilo dele como treinador, a língua, enfim. Então eu já tinha procurado ele para estudar e tudo isso, e eu sempre me identifiquei com o Pedro. E logo que eu passei, o Pedro recém tinha vindo para o Brasil para o summit que aconteceu na Paracatu. E foi meio que, tá, Pedro, eu passei, e agora? Vamos formatar. Como é que foi isso para você? Porque é um processo que você vai passando depois da prova também, que ele é tão importante com o que acontece antes. Então, eu sempre tive essa visão do Pedro como um guia espiritual, profissional. E foi me É o Guru ajudando. Pedro. Guru E o Pedro. Pedro, como toda pessoa que vem para o Brasil, fica apaixonado. Ele disse que é para trazer o Elite Coach, mas eu acredito que seja só pela nossa culinária. E aí ele falou, quero trazer o Elite Coach para o Brasil. Você topa me ajudar? Então foi basicamente logo após, a gente sempre manteve assuntos, conversa desde a minha preparação, e aí ele veio para o Brasil, eu passei, a gente começou a conversar mais ainda, e aí surgiu a ideia da gente trazer o curso para cá. E conhecendo o trabalho do Pedro, eu falei, tô dentro. Que legal. Olha, Viraram eu brothers. exato. Olha, eu acho sinceramente que o universo, de alguma forma, une as pessoas que têm que ser unidas de alguma forma. E a verdade é que vocês aqui, Rafa e Hugo, vocês foram as primeiras pessoas com quem eu falei publicamente quando passei no meu nível 4. E a verdade é que eu, quando estive em Paracatu, assim que cheguei a Portugal, a Fran tinha passado no nível 4. Foi tipo,
foi um alinhamento perfeito. E a Fran passou e foi, e agora? E a verdade é que o nível 4, como qualquer processo de desenvolvimento de treinadores, porque o nível 4, apesar de ser uma avaliação, é um processo, não é? É um processo toda a preparação da avaliação em si, e depois vem o e agora? E agora? Passei no nível 4 e agora o que é que... E agora? E eu acho que fomos as primeiras pessoas a falar logo após a Fran ter passado no nível 4, e uma das coisas que nós falámos foi o poder da língua portuguesa e termos neste momento, pelo menos, agora já somos 3, já somos com o Mateuzinho, mas na altura éramos os 2 de língua portuguesa, com um público de milhões de pessoas, de milhares de treinadores, e nós de alguma forma acabamos por sentir a responsabilidade de poder influenciar as nossas comunidades através daquilo, não apenas que é o nosso conhecimento, mas daquilo que foi a nossa experiência. Eu continuo a achar que não sou melhor treinador do que ninguém, mas simplesmente todo o processo do nível 4, do pré-nível 4, da avaliação e do pós-nível 4 representa sempre muito daquilo que nós estamos dispostos a fazer para dar o passo em frente no nosso coaching. E foi isso que eu sempre gostei muito quando comecei a falar com a Fran, quando ela estava a preparar-se para o nível 4 dela, foi exatamente uma das coisas que me fascinou muito, foi até que ponto é que nós estamos dispostos a fazer aquilo que os outros não estão dispostos a fazer para sermos os melhores. E para sermos os melhores para os nossos alunos. E acho que isso para nós, acho que foi o match perfeito em termos profissionais de ok, e agora como é que nós podemos influenciar então as nossas comunidades? Vamos no Elite Coach, bora lá nisso, vamos levá-lo para o Brasil. E fez todo sentido. Faz total sentido, né? E que legal, né? Uma união que inspira as pessoas, realmente, né? Não existe a barreira da língua, né? Então, isso é muito legal para a informação chegar nos brasileiros, né? E eu vejo que, assim, não é por maldade, às vezes, que a galera não busca o a mais, sabe? Não busca evolução. Eu vejo que é importantíssimo ter algumas pessoas aí no meio do caminho que vão servir como exemplos, inspirações para que as pessoas vejam, caraca, imagine quantas pessoas saíram lá do Summit de Paracatu e não te conheciam, Pedro. Caraca, olha uma referência. E olha a referência tá aqui com a gente, trocando uma ideia. Olha a humildade da referência. Então, isso são coisas legais, né? Que assim, a gente, né, o povo brasileiro gosta muito. Por isso que não tem como não ser um sucesso o Elite Coach aqui no Brasil, né? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, dupla, é a gente entender um pouco, né? O Elite Coach, a gente quer melhorar o coaching dos treinadores. Mas para vocês, né, quais seriam as maiores dificuldades, né, nos dias de hoje para os treinadores evoluírem? Vai, Fran. Tá, vamos lá. O que que eu acredito? Eu acho que existem várias formas de responder essa pergunta, porque não é uma resposta preto no branco. Porém, vamos lá, vamos pensar num treinador que ele já estuda. Vamos dizer que ele entende um pouco da teoria, ele já fez o nível 1 da CrossFit, já fez o nível 2, mas ele entende a teoria e ele tem muita dificuldade na aplicação. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando assim, não, tem que ser by the books, tem que ser assim, é assim que o nível 1 fala, é assim que o nível 2, mas aí a aplicação, ela não tá coerente. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas, eu até fiz um post esses dias que as pessoas falam, a aula de CrossFit não é comercial. Não, uma aula seguindo a metodologia sem uma boa aplicação, ela não vai ser comercial. Assim como tudo. Então, tem o caminho desse cara, que ele estuda muito, mas ele ainda está perdido um pouco na hora de aplicar, e isso pode ser porque ele não tem alguém vendo ele para dar feedback, isso pode ser que ele não saiba ainda, o que ele está fazendo as coisas da cabeça dele, sabe? Então, isso por várias coisas, não digo por maldade desse treinador, ou porque às vezes ele não tem oportunidade de ir em outros cursos e se desenvolver. Também tem o cara que ele não estuda. Daí esse cara não tem como. Tem o cara que ele não estuda, mas ele acha que ele é o bonzão, porque ele é querido pela galera, a galera gosta muito dele. Mas aí falta um pouco de equilíbrio entre técnica e experiência. E quando eu falo experiência, seria tipo a felicidade dos alunos, os alunos se divertirem. Mas se os alunos se divertirem, não tem resultado, não tem segurança, não tem mecânica, eles não vão se desenvolver. Eles não vão se desenvolver. Então, não, eles vão te deixar em algum momento, porque só isso não sustenta, mas assim como uma técnica sem uma experiência não sustenta. Então eu vejo hoje que para o treinador
às vezes ou ele tá muito para esse lado, ou muito para pro lado da experiência, ou muito pro lado da técnica, e falta equilibrar. E às vezes sozinho é muito difícil disso acontecer, se você não tá num ambiente que favoreça esse seu desenvolvimento. Então, nesse momento é isso que vem na minha cabeça. Você, Pedro? Olha, sem dúvida, eu acredito, e acho que tu estás completamente de acordo comigo, que os melhores treinadores que nós vemos neste momento no mercado são treinadores que têm que ser equilibrados. E equilibrados no sentido de termos o conhecimento e a capacidade de abordagem técnica, mas também a capacidade de relacionamento com o nosso aluno, com o nosso cliente. A verdade é que nós, quando começámos a preparar o Elite Coach, uma das visões que nós tínhamos era não apenas o treinador que quer evoluir e prestar um melhor serviço, mas de que forma é que isso pode melhorar o nosso negócio. Isto quer dizer o quê? Nós melhoramos a nossa retenção de clientes se nós tivermos um serviço de excelente qualidade. Mas o que é que faz, o que é que define um serviço de excelente qualidade? É um coach que sabe tudo e que tem uma abordagem técnica perfeita, mas não tem capacidade de se relacionar com as pessoas, e é o by the book. Então aquelas pessoas que precisam de fugir ao by the book, então vão começar a sair. Ou então o contrário, aquela pessoa, aquele coach ou aquela box que é tudo muito, muito divertido e uma relação fantástica, mas não temos a abordagem técnica, então o aluno também não vai ver os resultados que podia ver. E mais cedo ou mais tarde vai sair. Então o que é que nós queremos? O que é que faz um treinador ser um treinador de elite? O que é que faz uma box ser uma box de elite, de alguma forma? Eu acho que é exatamente este equilíbrio. E é isso que nós procuramos também no Elite Coach, é conseguirmos dar esse equilíbrio aos profissionais que lá vão estar. E juntando tudo isso, logicamente, o feedback, o desenvolvimento, a abordagem ao treino, logicamente todas essas coisas. Eu vejo a importância realmente, né, da aplicação na prática. Porque vocês falaram a palavra, na minha opinião, a palavra ideal para isso é buscar o equilíbrio, né? Não ser o cara do livro, mas também não ser o cara só 100% prático. A gente tem que andar nesse caminho do meio, né? Porque afinal, né, diariamente, né, no piso preto, nos nossos respectivos boxes, a gente é testado pela aplicação. Então não tem como a gente fugir disso, né? E quando a gente é testado pela aplicação, a gente entende que a gente tem públicos diferentes, né? Imagina a gente dando uma aula um dia lá em Portugal, no box do Pedro. Então, imagina o Pedro dando uma aula para a galera da Boqueirão. Então, o domínio dessa aplicação, né? O domínio de entender realmente as necessidades do próximo já te fazem ficar um passo à frente, né? Para com certeza você atender com excelência qualquer aula que você enfrente, né? Tá aí, talvez, o resultado de um nível 4, né? Talvez. É que eu acho Confirmado, né? É que eu acho que vai muito daquelas coisas, né? Isso vai um pouco de filosofia, Rafa, mas de cuidar daquilo que está no nosso controle. Então, eu não sei quanto ao Pedro, mas quando eu fui para minha avaliação, na minha cabeça eu tinha tudo que tiver no meu controle, e isso, aplicação da metodologia, plano de aula, ali é o planejamento da construção de carga ou não, de como a aula vai rolar, isso eu vou ter muito bem planejado. Porque se alguma coisa sair do controle, tudo bem, saiu. Mas o que estava na minha mão, o que estava no que eu podia me preparar, eu fiz. Então é aquilo da gente se preocupar com o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle e deixar rolar. E quanto mais certeza, segurança você tem da metodologia, e não só de conhecimento, mas também de aplicação, quando coisas saem de relacionamento, ou você tem algum conflito, ou você tem alguma lesão na sua aula, uma pessoa, você consegue lidar com aquilo sem prejudicar a aula e a qualidade para os outros alunos, porque aquilo já está muito no seu DNA. Então, eu acho que é esse o pensamento. Acho que Fran, é exatamente. Pode Diz, continuar. Rafael. Não, Não, só acho que porque ela falou sobre Vai. a questão do que está no nosso controle, né? Porque assim, Exatamente. o que está no controle do treinador que busca fazer um curso desse? O esforço dele. Então, está no controle a excelência que ele entrega lá no dia a dia. Então, isso aí já é o nosso ponto de partida. Se você, treinador, entende que realmente o seu esforço, né, a sua dedicação está no seu controle, já é o primeiro passo para você já trilhar já um bom caminho. Não tem jeito.
Rafael, sem dúvida alguma. E é importante nós também termos pelo menos como objetivo, e estou a falar aqui do ponto de vista meramente como profissional, de um treinador que eu sou, que dá 20 horas de aulas por semana, nos dias, hoje em dia, que é o que eu dou, que é, a excelência não é algo que tu atinges, tem que ser uma prática. Tem que ser uma prática, tu praticas a excelência. Ponto. E a verdade é que se nós não devemos ser aquele treinador que vai hoje procurar dar uma excelente aula. Não. O teu mínimo tem que ser uma aula excelente, ou deverá ser uma aula excelente. Da mesma forma que as vidas das pessoas que nós podemos impactar são únicas, então eu não entendo como é que existem treinadores ou profissionais. Existe muitas outras áreas que não é apenas o coaching de fitness, como é o nosso caso, mas como é que nós podemos estar a trabalhar com outros seres humanos, poder impactar as vidas deles de forma individual e não somos capazes de dar o nosso melhor para elas? Isso para mim é algo que não me faz sequer sentido. Portanto, para mim, o meu mínimo tem que ser uma aula excelente. E às vezes uma aula excelente, na minha ótica, é um excelente menos, mas se calhar em comparação com um treinador que não se preocupa sequer com o serviço ao cliente, é uma aula excelente mais. E é isto que nós temos que elevar o nosso patamar como profissionais, é subir o nosso standard. É não permitir que na nossa presença exista mediocridade. Porque se isso acontece, então nós temos um serviço medíocre e a minha questão que fica é, porquê é que o teu aluno deveria estar contigo então? Porquê? Porque a verdade é que, independentemente de onde nós estamos no mundo, qualquer pessoa que anda numa box para treinar vai pagar sempre muito mais do que andar num ginásio normal, numa academia normal. Então, como é que nós nos podemos dar ao luxo de não lhes dar o melhor serviço que sabemos e que conseguimos? Como é que nós nos podemos dar ao luxo de não continuamente trabalharmos para eles? Trabalharmos no sentido de aprender mais, estudar mais, praticar mais, receber mais feedback e tentar, e vamos fazer asneiras e vamos fazer, e há aulas que não vão correr bem e está tudo certo. Mas o que é que nós retiramos daí? É que estamos sempre num processo em direção a uma excelência sempre cada vez superior. Isto já sou eu na filosofia, já sabes que eu sou sabes que eu na filosofia, sabes que... É isso aí. E Pedro, Fran, a ideia do curso, então, tem muito a ver com a aplicabilidade da metodologia, tentar passar isso um pouco melhor para os treinadores, para que eles consigam pegar aquele conceito, pegar toda aquela parte mais teórica que a gente aprende nos cursos da CrossFit e tentar levar isso de uma forma fácil, de uma forma onde ele consiga ver a aplicabilidade dentro do dia a dia dele dentro do box, para que ele consiga se tornar um treinador aonde ele vai fazer aquela metodologia, aquele conceito se encaixar dentro da realidade dele de uma forma mais fácil. Então, essa é basicamente a ideia do curso. Agora, vamos pensar. Eu estou pensando numa aula aqui, tá? Então, dentro do curso, a gente vai tentar mostrar para esse treinador como fazer uma aula de excelência. Seria isso, né? Sem dúvida. Maravilha. Eu Então, pego nesta, fã. Olha, então conta pra gente um pouquinho de alguns passos para executar isso. olha, Só Hugo, para, antes, assim, ó, conta diz-me, bem breve, porque, tipo, eu quero que as pessoas sintam a vontade para fazer o curso. Então, você sem dúvida. segura aí, homem, não Senão fala Sem dúvida, O demais. Pedro sem sai dúvida, falando demais. Isso aí. Não, só Olha, dá um doce. antes de uma aula de excelência, o nosso curso do Elite Coach começa, antes de falarmos da aula, falamos qual é o nosso trabalho. E eu tenho a certeza que se perguntarmos a 10 treinadores diferentes o que é o coaching, ou o que é um coach, ou o que é o processo de coaching, eles não te sabem responder. Portanto, esse é o primeiro passo. E esse é um passo geral. Isto é o que nós fazemos, ok? Eu não vou dizer qual é a definição de coaching, isso eu deixo isso logo para o segundo slide do nosso Elite Coach. Mas depois, Boa. quando tu vais para uma aula, e basicamente todo o Elite Coach anda à volta de uma aula.
Isto é o que nós trabalhamos durante 2 dias, nós pegamos no passo a passo da aula. A aula começa antes da aula. A aula começa com a tua interpretação do treino, com a tua interpretação de como é que vais montar esta aula. Desde a logística, a como é que vais organizar os teus alunos, para onde é que vão estar virados, sem filas, sem colunas, se virados para dentro, se virados para fora, ou é aleatório. Se os vais organizar, como é que os vais organizar? Com base em quê? São estes pontos vão logo ditar o teu sucesso na aplicabilidade. E depois daqui, vamos passando no passo a passo da aula. Começa uma aula. Como é que tu recebes as pessoas? Como é que tu lhes dás um briefing? Quais são os pontos que tens que ter no teu briefing? Quantos de nós às vezes não vamos olhar para uma aula, todos nós temos briefings diferentes, porque somos pessoas diferentes e ainda bem, mas o que é que faz um briefing ser um bom briefing ou um mau briefing? O que é que tem que lá estar presente? Porque independentemente de ser o Rafael a dar o briefing, ou a Fran, ou o Hugo, ou o Pedro, para nós darmos um bom briefing, nós temos que ser nós próprios, mas há informações que têm que ser apresentadas obrigatoriamente, de alguma forma. Como é que nós avaliamos isto? Como é que nós podemos dar feedback sobre isso? E isto, estamos a falar do início, este é logo o primeiro bloco prático. Interpretação de watch e briefings. E tu vais logo para a frente de todos os participantes do curso dar um briefing de um modo. E começas a falar assim. Começas a sentir a pressão. Porque quando começas a ganhar consciência destes momentos e do quão importantes eles podem ser, tu vais começar a refletir e vais pensar: nunca pensei nisto. Eu nunca fiz isto. Eu nunca sequer tive em consideração isto. E vais começar a partir pedra aqui dentro. Para quê? Para que a excelência, quando vais para casa, quando vais para a tua box novamente, a excelência começa a ser a tal prática. E não é só uma prática só porque sim. É mais uma aula. Não é mais uma aula. Cada aula é única. Okay? Este é o primeiro momento. O segundo momento são os aquecimentos gerais. O que é que faz um bom aquecimento geral? Qual é a tua função como coach num aquecimento geral? Como é que, se eu estiver a dar uma aula e a Fran me estiver a observar, como é que a Fran sabe que eu estou a dar um bom aquecimento geral? Quais são os pontos que dão um sucesso num aquecimento geral? Ou é pareceu-me bom? Porque a verdade é que eu não te vou dizer como é que na Boqueirão vocês têm que fazer um aquecimento geral. Vocês têm a vossa cultura, a vossa forma de estar, a vossa forma de, como equipa, comunicarem. Mas como é que eu sei que estou a ser eficiente ou eficaz ou não? E depois a mesma coisa se aplica a um aquecimento específico. Ok? Portanto, este basicamente é o dia 1. O dia 1 tu falas qual é a nossa função como treinador, quais são os nossos princípios da aula, os nossos princípios de treinador. É uma palestra de 45 minutos e depois prática. E é aquela prática que a Fran estava a falar há pouco, que é porque é que os treinadores não evoluem muitas vezes? Muitas vezes por falta de feedback. Então é feedback que vão receber. E nós só conseguimos receber feedback não é através da teoria, é na prática. E vamos receber feedback, mas mais importante tudo, vais dar feedback. Porque uma coisa que eu achei fascinante da primeira vez que nós aplicámos isto foi quando nós vemos uma pessoa a dar feedback a outra, com base nas nossas checklists, que eu tenho checklist para tudo. Nós temos checklist para tudo. É só pôr marcas e tal. E o mais interessante é que a partir do momento que, vamos imaginar, o Hugo dá um ponto de feedback à Fran, quando for o Hugo para a prática, garantidamente ele vai ter esses pontos em consideração. Porque nós aprendemos muito a ensinar. E muitas vezes feedback é ensinarmos alguma coisa a alguém. Portanto, toda a nossa formação dá à volta disto. Refletir, aplicar, dar feedback, receber feedback. Aplicar e repetimos. Pronto, tentei resumir. Foi o melhor possível. Foi ótimo. Pedro. Não, isto é o dia 1. Ele praticamente ele deu todo o cronograma do curso, ele deu todas as palestras. Dia agora. Calma, só falei do dia 1. Isso era 10 horas da manhã e daí aconteceu tudo isso. Mas só um parênteses, é que isso no Pedro, essa característica deles que você com certeza já conhecem de tanto falar com o Pedro,
essa transparência é o que mais me fascina e é o que me inspira para ser uma profissional assim. Por que que eu falo isso pro Pedro? Pedro, é melhor puxar saco do que puxar carroça, presta atenção. Porque ele fala de forma tão transparente do conteúdo do curso, porque não tem problema se outras pessoas quiserem ver, nossa, isso aqui é básico, eu vou dar esse curso. Porque a gente tem tanta clareza do que a gente está fazendo e o jeito que a gente está fazendo para passar e do conteúdo que a gente tem domínio para passar para os outros treinadores, que mesmo se você, Rafa, e você, Hugo, pegarem, não, vamos fazer isso pela Boqueirão, a gente vai desenvolver isso agora, vamos fazer o Elite Coach da Boqueirão. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Então, isso do conteúdo, ele é muito importante. Muita gente pode pensar assim, nossa, mas isso é mais dos cursos que eu já vejo. Isso aqui, é aquecimento geral, isso aqui. Eu vou ali fazer o nível 2, vou fazer outros cursos que tem no Brasil falar sobre isso. Mas não é a mesma coisa. Não, não é. E E não é assim, a mesma Fran, coisa. só Pode pelo que falar. o Pedro falou, né, já dá para a gente sentir que é, a maioria das pessoas sente muita dificuldade em analisar a aula de um professor e saber o que precisa olhar para ver aonde precisa melhorar. Às vezes eles até sabem algumas coisas que são muito óbvias, né? Tipo aquelas coisas, tipo, falou demais, ou enfim. Mas existem coisas que são importantes, que o Pedro falou aí, que eu tenho certeza que muita gente parece básico, mas se a pessoa for parar para pensar, a pessoa não sabe responder, entendeu? E aí eu acredito que dentro desse curso, com o guiding de vocês, vocês guiando essas pessoas e mostrando para elas o que elas têm que ver, como que funciona, qual o propósito de cada uma dessas coisas, tudo vai ficar muito mais claro para que as pessoas se tornem um treinador melhor, que as pessoas possam melhorar o coaching delas. Só Então, pegando no que estavas a dizer, desculpa, é que é exatamente o que tu estavas a dizer que criou o Elite Coach. É clareza das nossas. É clareza que um treinador, que um profissional precisa de ter para poder prestar um melhor serviço. E por isso é que nós começamos logo, ok, o que é o coaching? O que é o coaching no fitness? E as pessoas começam todas assim a olhar para lá, porque toda a gente sabe o que é que nós fazemos. Mas se tu não tens essa clareza, então como é que tu sabes que estás a fazê-lo bem? Certo? Todos nós sabemos que um briefing, o que é que tem que ter um briefing? Todos nós sabemos o que é um briefing. Ou à partida, todos os treinadores que vão estar num curso, todos eles já deram centenas de briefings, se não milhares de briefings. Uhum. Mas depois tu perguntas, ok, agora diz-me 5 pontos principais que tens de ter num briefing. Eles dão-te 2. É o audio time cap. É isso. E o resto ficam ali, não, tens de ter isto claro. E é isto que nós vamos fazer, nós vamos clarificar tudo isto. Nós não te vamos ensinar a programar. Isso são os cursos da CrossFit, isso não é o nosso o espectro de trabalho. Eu não te vou ensinar, ok, o aquecimento geral tem que ser assim, assim. Não é isso. Tu fazes o que tu tens a fazer na tua box, na tua cultura. No entanto, o que eu te vou dar é todas as informações para tu saberes, com aquilo que estás a fazer, como é que tu podes torná-lo mais eficaz. Se estiveres a observar uma aula, o que é que precisas de observar? E se vais observar uma aula, o que é que tu precisas dar de feedback? Porque é assim que tu vais evoluindo. E é esse feedback que tu, ao receberes, e se formos humildes e formos aplicar logo de seguida, começamos a ver diferenças, principalmente para o dia 2, no domingo, quando as pessoas vão dar aulas, no domingo damos mini aulas, e os treinadores ficam, uou, o que é que se está a passar aqui? E começam eles próprios a perceber a diferença da eficácia sendo quem são, porque eu não quero mudar, eu não quero, nem a Fran quer, nem qualquer um de vocês queria, que é, tu seres bom treinador, tu precisas da tua identidade, como pessoa, a tua personalidade. Ainda agora estou a ler um livro sobre psicologia, que acho que vai ser aqui um upgrade fantástico para o Elite Coach. Estamos a falar aqui de psicologia, das tuas características, personalidade. Um bom treinador sem personalidade não é um bom treinador. Total. Simples assim. Okay? Portanto, eu não te vou mudar a tua personalidade, tu tens que ser tu.
Tu podes ser mais introvertido, mais extrovertido, é contigo. Tens é que ter consciência disso, esse é o ponto número 1. E ponto número 2, independentemente de quem tu és e como tu és, há coisas que têm que aparecer mal. Feito. Tão Yes. simples assim. Pedro, você falou uma coisa muito legal sobre o feedback, né? O feedback, né? Geralmente não é só quem recebe que aprende. O que você falou é um fato, porque o feedback basicamente é uma ferramenta que eu estou te dando para melhorar. E se eu estou reforçando essa ferramenta positiva na sua cabeça, eu estou reforçando na minha também. Na Então, minha se eu também. dou um feedback para a Fran sobre alguma coisa em relacionada à aula, eu tenho a consciência, né, que eu já comuniquei isso para o próximo. Então, eu já estou muito mais alinhado do que fazer o certo na minha prática. E a gente vê que hoje em dia é muito difícil os treinadores terem acesso a feedback, né? Por isso que eu vejo que o ouro por trás do Elite Coach é a parte prática. É a parte prática e os treinadores se colocarem, como você falou, numa posição de humildade. Então, se colocar numa posição de humildade e entender que, ó, gente, você não sabe de tudo, tá tudo certo. Uma hora você vai mandar mal em alguma coisa e eu acho isso ótimo, porque é uma oportunidade para melhorar. E se a gente parar para pensar, a avaliação de nível 4 é um teste de humildade com os treinadores que estão há muito tempo. Porque tu está sendo avaliado e corre o risco de você tomar um não. E olha, mudança de curso. Então, eu vejo que o valor realmente por trás do Elite Coach é toda essa troca, galera. E como a Fran falou, não importa quem está dando o curso, sempre vai vir uma coisa diferente. Por isso que é tão valioso. O Pedro, a Fran, a gente pode falar por nós aqui, né? A gente tem mais contato com a Fran, é mais fácil. Mas imagina gente vindo de fora, outros treinadores vindo para o Brasil aqui, para Santos, para fazer o curso. Olha o quão rico é essa troca, né? E essa troca só acontece por causa das práticas, né? E isso é Sim. muito legal, Rafa, porque não é só com a gente, mas também com os participantes. Porque eu costumo dizer que todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe. Então, você vendo outros treinadores em ação, você tem a oportunidade de roubar dicas, e uma vez que você roubou, é sua. E também estilos de ensinar. Nossa, você viu uma forma. Eu me considero privilegiada agora trabalhando nos nível 2, que a gente vê muito treinador excelente aí, trazendo muita coisa diferente, e a gente só vai colocando mais na nossa caixinha de ferramentas. Então, eu vejo como uma grande vantagem do curso, assim como todos os cursos que têm desenvolvimento de treinadores, é essa possibilidade de você se envolver com treinadores tão bons quanto vocês e ver outras pessoas em ação. Então, e no caso do curso, a grande vantagem é que tem muita ação. Então, você vai vendo, porque a teoria você pode estudar sozinho. Você pode, com certeza você pode ter um mentor, alguma coisa, mas você pode estudar sozinho. Mas a prática, se você não tem alguém para te dizer isso está bom, isso precisa melhorar, você acaba tendo que confiar no seu próprio instinto. E às vezes a gente falha com a gente mesmo. Então, essa palavra de estar em contato com outras pessoas e principalmente humildade enquanto você está em contato com outras pessoas, ela é fundamental. Porque realmente, às vezes a gente acha que tudo que a gente faz é muito bom e talvez seja uma merda. Então você tem que ter humildade para tipo assim, tá, é uma merda, como eu posso fazer melhor? E não tipo, ai, nossa, não é num ponto de vitimismo ou qualquer coisa assim, beleza, a gente vive aprendendo, então como que eu posso aprender ainda mais com essa situação? Isso pro nível 4, Elite Coach, para tudo que a gente vê por aí. É só a gente pensar um pouquinho, né? Os maiores do mundo, não, falando relacionado aos treinadores de CrossFit ou qualquer outras pessoas de outras profissões ou modalidades, os maiores que já pisaram na Terra, eles eram humildes para aprender? É só você fazer essa reflexão. Então, acho que esse é um grande passo para a gente ver quem a gente segue, né? Como é que a gente faz essas coisas, né? Agora, Pedro, essa pergunta é mais direcionada a você, porque você que teve a experiência aí dos Elite Coaches que rolaram aí em Portugal, né? Que você já fez algumas edições. Como é que foi a mudança da galera? Como é que você viu a chegada deles no sábado e a transformação do final de semana para o final de domingo? Como é que você enxerga esse impacto positivo na vida deles? Olha, excelente pergunta. O Elite Coach tem uma... Faz-me lembrar muito o nível 2,
apesar de serem dois cursos completamente diferentes, só para dar aqui o contexto, nós no nível 2, nós trabalhamos as componentes do treinador, o ensinar, o ver, o corrigir, por aí fora. No Elite Coach nós trabalhamos as componentes da aula. Ok? São as coisas, são importantes. Isto é importante separarmos. Nós não falamos de pontos de performance, nós não falamos dessas coisas. Isso é um curso da CrossFit, o nível 2, um excelente curso, fantástico curso, que a Fran e eu temos a possibilidade de o dar. O Elite Coach olha para a aula. Ok? Portanto, esta é a primeira coisa. Muito interessante é nós vermos o quão fechados os treinadores são, normalmente, quando são expostos a aquilo que eles estão habituados a fazer, mas em vez de terem alunos à sua frente, têm outros treinadores. Esta é logo a primeira coisa. A segunda coisa, que é no primeiro momento prático, que é a interpretação dos treinos e os briefings da aula, é muito interessante ver quanto os treinadores entram na defensiva, ou seja, entram em modo de defesa, quando vêm outros briefings que não são iguais aos deles. E é o primeiro grande momento de aprendizagem, que é, se nós somos todos diferentes, então o briefing tem que ser diferente, mas igual ao mesmo tempo. Como é que nós fazemos isto? Usamos essas avaliações. E depois o terceiro momento, e ainda no primeiro momento prático, é quando eles têm que dar feedback. E entram com, nós aqui em Portugal dizemos pezinhos de lã. Não, foi bom, pronto, foi bom. E depois vão ter a Fran e o Pedro a dar feedback por cima do vosso feedback. E diz, não, isto não foi bom. Falhámos aqui. Excelente energia, mas falhámos. Portanto, vamos fazer isto outra vez. E eles começam... Porque a verdade é que o aprender a dar feedback, como nós estávamos a falar, sobre aprender através de aprender a dar feedback, nós não estamos a pôr em causa nunca tu como pessoa. Eu não estou a pôr em causa o Rafael, ou o Hugo, ou a Fran como pessoa. Se eu te vou dar um feedback que alguma coisa não correu bem, não és tu que és má pessoa, por isso. Não correu, foi bem. Agora vamos fazê-lo correr bem. E esta é a função do treinador quando está a dar feedback a outros treinadores. Vamos cá imaginar. Se eu sou o head coach e vocês são os meus 3 treinadores, eu não posso estar a dar-vos feedback com não, pronto, foi bom, pronto, correu bem. O que é que eu te estou a ajudar com isto? Nada. Então eu tenho que ter muita clareza para mim e dizer, olha, Rafael, eu gostei disto e disto, precisamos de melhorar isto e isto, e é assim que tu vais melhorar. Vais experimentar na próxima aula, fazer assim e assim. Alguma questão? Go. Realmente. Esta é a nossa função. E se tu não consegues fazer isto desta forma, não tem problema. Tens a Fran e o Pedro a fazer isso para ti. E ou tu dás um feedback assertivo, ou nós vamos dar-te a ti feedback assertivo. Ok? Aqui logo um fator importante. E o que é que se torna muito claro para o dia 2? Agora respondendo à tua questão. É que à medida que o dia 1 vai passando, isto vai-te começando a ser mais natural. Porque tu vais interiorizar que tens que dar esse feedback. E vais também interiorizar que ao dar feedback não estás a questionar as qualidades individuais de cada treinador. Estás a questionar ou estás a observar com o intuito, com o objetivo de melhorar determinadas características da sua performance. E quando isto entra, tu vais chegar ao final do dia 1 mentalmente muito cansado, porque a aula é toda, o dia 1 é quase todo no piso preto, ou a dares aula, ou a dares feedback da aula, e andamos nisto, pum. Quando chegas ao dia 2, o dia 2 é um dia completamente diferente, é o dia da mudança, ok? Nós começamos o dia 2 com uma palestra sobre standards e liderança, que é aquela, meus meninos, minhas meninas, ontem partimos pedra, ontem percebemos onde é que temos que trabalhar, hoje o nível subiu, e vocês ou acompanham ou ficam para trás, e toda a gente acompanha, porque inevitavelmente tu já vais ter as ferramentas para ser melhor. E então o dia 2 anda à volta do quê? Mini aulas. Tu vais saltar para o piso preto e vais dar uma aula de 20 minutos.
Contudo, briefing, aquecimento geral, aquecimento específico, WOD e cooldown, mini cooldown, 20 minutos. E os WODs são coisas tão simples quanto, ok, é um MRAP de 5 minutos, 10 push-ups, 10 squats. Quero pontos de performance, quero progressões de ensino, quero o que é que vais ver e corrigir durante o WOD, go. E é o patamar seguinte. Sabes qual é o patamar seguinte? É que se perguntar quais são os pontos de performance de um snatch, é fácil. Porque é um movimento complexo, é fácil de vermos ali muitos pontos. Agora dá-me os pontos de performance de uma push-up. Dá-me uma progressão de ensino para uma push-up. E o treinador que tinha isto como dado adquirido, como é só uma push-up, vamos obrigá-lo a pensar num patamar diferente. Não é só uma push-up, é a push-up. Ensina a push-up. Vê e corrige a push-up. Enquanto vês e corriges a push-up, mantém os teus atletas a andarem rapidamente. E então entramos aqui numa mini competição, que é aqui que os treinadores dão um passo muito acima, que é, eles vão estar em grupos de 2 e é um contra o outro a darem a aula. Imagina isto. Imagina uma competição que tu chegas ao WOD e eu vou-vos dizer, ok, Rafael e Hugo, é um MRAP de 5 minutos, 10 push-ups, 10 squats. Os primeiros 2 minutos e 30 é o Rafael que está em ação, como coach. Os segundos 2 minutos e 30 é o Hugo que está em ação como coach. A Fran é a vossa treinadora e vai estar a contar quantas correções é que vocês deram em 2 minutos e 30. A correção só é válida se tu disseres o nome do participante, dares uma correção e fechares o ciclo com um feedback. Go. E se na tua cabeça não é claro o que é que tu tens que observar, como é que tu tens que observar e como é que tens que corrigir, sabes que isso não entra para o teu score. Portanto, ao 3, 2, 1, go, temos uma coisa que se chama MCAP, as many cues as possible. E tu vais entrar assim. Aos 2 minutos e 30, a Fran só diz, troca. O Rafael sai fora, tem que entrar o Hugo. O Hugo vai. E no final comparamos os scores. Imagina isto, que é um workout do coach. Que é uma excelente ferramenta para qualquer treinador replicar nas suas boxes. Porque é que não pode... Vamos fazer uma sessão de coach development e vamos só trabalhar quantas correções é que conseguimos dar. A correção não é só dizer a correção. Não. O nome, a correção e olha na repetição seguinte a ver se ele melhorou. Go. Ok? E eles, rapidamente, eles vão conseguir entender que têm que montar a aula de tal forma a que quando chega ao momento de darem as correções, eles têm que ser eficazes. Portanto, tem que ser muito claro. Aqui a informação é clara, tem que ser claro. E eles então começam a operar num nível de coaching superior. Porque quando o WOD começa, tu não viras DJ, não ficas, ok, já começou o WOD, já fiz o meu trabalho. Não. Agora aí é que tu vais operar num nível diferente. E isso fazemos na parte da manhã do dia 2, Metcons, na parte da tarde, Heavy Days. Onde eles vão aprender como é que tu sabes, quando estás a dar um dia pesado, ou um trabalho de força, ou o que seja, se queres que seja a parte A da tua aula, a parte de força e a parte de B, o Metcon, é contigo, não sou eu que vou estar a dizer o que é que tens que mudar na tua box, são decisões que não são minhas, são tuas. Eu não tenho nada a ver com isso, mas... Apenas um passo de excelência para você conduzir melhor, né? Exatamente. Mas, se tu estás a dar um bloco de força, como é que tu sabes, como coach, se o teu aluno está com a carga certa ou não? É a pergunta que fica para eles no ar. Então nós ensinamos no início da parte da tarde, de domingo, uma tabela, apresentamos uma tabela sobre se tem que aumentar peso, se tem que manter o peso, se tem que reduzir o peso. Quais são os fatores que entram em questão? Qualidade de movimento, velocidade de execução. E na tua cabeça é rápido. Eu observo a Fran a agachar, velocidade de execução está rápida, mecânica de movimento está ótima. O que é que ela tem que fazer? Aumentar peso. A mecânica está boa, mas a velocidade já tende a cair. Se calhar mantemos. Estamos na carga certa.
Começamos a perder a mecânica de movimento, enquanto que a velocidade também é baixa, então está na altura de baixar peso. E são estas pequenas questões que, na realidade, nós já as sabemos. Agora aplicas. Agora aplica. Seja na Que é o parte da diferencial, tua né? aula, seja... Exatamente. Agora aplica e agora vais receber feedback com isso. Pedro, avisa sua esposa, sua digníssima esposa, que em novembro você vai passar mais tempo aqui. Iremos te sequestrar para você ficar mais tempo aqui em Santos. Você está preso aqui em Santos. Fica umas 3 semaninhas aqui com a gente, vai tá tudo certo. A Fran é de boa, a Fran sempre fica aqui no sofá mesmo, então tá tudo certo. Não, quero só ver, vocês falam isso agora, vocês vão ver quando o Pedro chegar. Não, mas eu acho que isso é muito importante de tudo que o Pedro falou, de não levar para o lado pessoal. O Pedro, ele já teve aí vários box, muita experiência sendo dono de box, e eu, por exemplo, eu nunca tive um box, mas o meu papel sempre foi dar feedback no papel de colega. E às vezes isso é muito constrangedor, porque a pessoa tá tipo assim, quem é você para me dar feedback? Mas você ainda pode fazer isso. Se você é treinador e você quer fazer o curso, não é só para um head coach. E a grande magia do curso, ela tá nisso, porque uma boa aula, ela gira em torno de um feedback. A correção é um feedback. E o feedback que você dá para você mesmo quando a aula acaba, quando você dá para o seu colega quando a aula dele acaba, que daí você vai ensinando. Porque o Pedro falou em algum momento da fala dele antes sobre programação. Às vezes, e eu sinto muito isso aqui no Brasil, que é onde a gente tem propriedade para falar, a galera fica fixada, não, a programação tem que estar assim, mas como que a gente vai programar assim, assado? E a mágica tá na execução, tá na aula, em como que você entrega isso. Se você faz força antes do odd, se você tá fazendo odd, a gente não tá te questionando sobre isso. Mas para o aluno, ele precisa ser visto. Essa é a grande diferença. E como você faz para ele ser visto? O Pedro estava me contando que no Summit de Paracatu ele deu uma aula, que não estava lá, vocês também não estavam como eu. E a galera questionou ele: é normal você dar tanta correção assim numa aula? Você tá doente, Pedro? O que tá acontecendo, meu? É porque a gente está te olhando, mas na verdade uma boa aula ela gira em torno disso, e não é nem só da correção, mas é do feedback positivo, é em cima da conversa genuína com o aluno, é em cima de eu estou te vendo e eu estou no controle aqui, porque você vai se divertir, mas a nossa métrica para mensurar uma boa aula, e o curso vai gerar muito em torno disso, não é só o aluno se sentiu aquecido, o aluno está confortável, escolhe a base que é mais confortável para você. Eu me sinto confortável com os pés bem juntinhos. Então, eu vejo muito disso acontecendo em cima de sensações. Mas a sua sensação, ela também precisa ser tabelada, porque existem pontos que a gente precisa atender. E o curso, ele está em torno disso, de te dar ferramentas. O que você precisa ver em um bom movimento? E como você vai cobrar isso? Não necessariamente os pontos de performance, mas qual é o checklist de um bom briefing, de um bom aquecimento geral? Então, é tudo de ferramentas para você conseguir fazer o que você faz cada vez melhor. E por isso que eu tô apaixonada, por isso não vejo a hora de estar com vocês. Olha, Nossa. imagina que em vez de teres pontos de performance do movimento, nós no Elite Coach queremos pontos de performance da aula. São pontos de performance da aula. E um ponto de performance, por exemplo, falando de um agachamento, não é a base que te sentes mais confortável, não é como a Fran estava a dizer, não é arranja uma base que te sintas confortável. Não. A base não é sequer um ponto de performance. A base influencia o ponto de performance. Então nós temos um ponto de performance, são 5 do Air Squat. Se queres ter os pés aqui ou aqui, é contigo. Desde que me dês os pontos de performance. Queres agachar com os pés alinhados com o teu quadril em vez de alinhados com os teus ombros? Tudo bem, mostra-me. Temos o peso nos calcanhares, os joelhos alinhados com a ponta dos pés, o quadril abaixo do joelho, a coluna neutra, e iniciamos o agachamento com o quadril para trás e para baixo? Se sim, ótima base. Se não, eu não quero saber de qual é a tua base confortável. Vamos ajustar para melhorar este ponto de performance. Ok? Portanto, nós no Elite Coach fazemos exatamente isto, mas aplicado a uma aula. Quais são os pontos de performance de um briefing? Quais são os pontos de performance de um aquecimento geral? De um aquecimento específico? De um WOD? De um dia de força? Tudo. Quais são os pontos de performance? A partir daí, se tu souberes esses pontos de performance, que é o que nós guardamos
para apresentar no curso, exatamente. Tu és tu. Aí está. Maravilha! Tem o direito de ser você mesmo. Exatamente. Depois dos pontos de Isso. performance, podes ser tu mesmo. E como o Pedro acabou nem respondendo, porque a maior diferença do participante do sábado para o domingo. Imagina tudo isso que ele passou, a cabeça dele, o jeito que vai sair. E eu acho que é maravilhosa essa sensação de, meu Deus, eu faço tudo errado, eu não consegui fazer nada, porque é bom, traz de novo o sentimento de humildade e a gente continuar buscando e buscar aprendendo. Então, Sim. de novo, todo treinador, não basta o quão excelente ele se considere, ou até mesmo ele seja realmente, ele precisa continuar estudando, ele precisa continuar se colocando em situações onde ele pode se desenvolver. A gente nunca vai estar lá. Então, eu acho que o curso vai te ajudar muito com isso. E não só para a gente também vai ter o benefício e o privilégio de aprender com os participantes. Vocês vão estar, então eu estou muito ansiosa. Eu não sei vocês, mas eu tô bem Aê. ansioso, hein? Em novembro, perto do meu aniversário, já vai ser uma comemoração dupla, vai ser, ó. Pedro, o Rafa deixou de ir num show do Red Hot, né, pra ir no que ele só vai. Toda vez Calma. comemoração. Calma, que eu ainda gosto mais de Red Hot que CrossFit. Calma. Ô, gente, Muito bom. mas fala aqui, ó, uma coisa importante. Vocês basicamente falaram de todo o cronograma do curso, vocês falaram, tipo, com muito detalhe. Então, é um curso extremamente rico em informação para as pessoas terem esses momentos de prática. Mas, assim, é um curso muito exclusivo também, né? Quantas pessoas tem nesse curso? Vai, Fran. Então vamos lá. De novo, quando a gente determinou o número de participantes, foi exatamente como que a gente vai entregar tudo isso com qualidade, sendo nós dois. Poderia colocar 40 pessoas? Sim, mas eles teriam uma qualidade? Não. Então, a gente chegou no número de 16, e agora a gente tem poucas vagas já sobrando para se Uhum. inscrever. Então, se você chegou até aqui, né, as pessoas que estão assistindo, se inscreve, porque é justamente o número que a gente considera adequado para dar feedback, o participante sair com uma experiência rica do curso e, ao mesmo tempo, que nenhum aluno sendo visto. Então, esse é o nosso número desse curso. É Número praticamente mágico. um curso VIP, gente. Então, assim, se você tem alguma dúvida de que você vai ganhar e vai sair aprendendo muito, agora, tipo, a sua dúvida já foi sanada, né? Porque, pelo amor de Deus, um podcast aqui de 50 minutos, você já Não, sabe a quantidade de participantes, entendeu? Tem essas duas pessoas maravilhosas, vai ser incrível, incrível. e ainda vai ser na Boqueirão. Não, E ainda tem vai... que ter quantos treinadores de inglês agora? 5? Yay! 5! 5 Toma! treinadores de treinadores de nível nível 3. 3. Então você Uou. vai, o Pedro já vai ficar, ele já fica com o olho grande aí, ó, já vai ver aí, daqui a pouco vai querer levar alguém para Portugal. Vocês ficam de olho, Tá. Quem já vai por participar, esse programa para chegar um dia antes, assistir a aula, fazer a aula. Boqueirão é um lugar maravilhoso, então eu acho que é meio que os astros se alinharam em novembro para esse curso acontecer, com pessoas Uhum. maravilhosas e num lugar muito incrível. Isso aí. Olha, e pegando no que vocês estão a dizer, o que eu acho que era mesmo fantástico era nós podermos dizer aos nossos participantes, porque da mesma maneira que a Fran estava a falar, e muitíssimo bem, e eu concordo a 1000%, que é, o nosso aluno tem que ser visto. E uma aula é sobre o nosso aluno, não é? Por isso é que nós temos este número reduzido, porque os nossos treinadores são os nossos participantes e eles têm que ser vistos. E não é sobre a Fran, não é sobre mim a darmos aulas, não, é sobre eles, não é? É sobre eles. Mas bom era nós dizermos assim, venham todos na sexta-feira, e sexta-feira à tarde fazíamos uma grande sessão de coaching, punhamos a Fran Pinheiro a dar uma aula, observarmos a Fran Pinheiro e termos isso como base para o resto do fim de semana. Botamos a Fran no fogo e tacamos! Por favor, né, dona Fran? Quando eu estive em Paracatu, foi exatamente o que o Ricardinho fez. Foi, bota você no fogo, pô. Não é estar mal, com 150 treinadores a olhar para ti.
A gente pode fazer isso, Rafa. Aí, ó, a gente chega um dia antes, Não, todos os participantes, pode não. a gente dá Você aula. vai Vai fazer isso. isso. Vai Aí, ó, fazer Você eu, vai. isso. eu dou aula, 4h15 da o Pedro tarde, me 5h15 da descasca tarde. depois. Você pode assumir a aula lá, ó. E eu vou ficar de fora. Não, e isso é Eu vou muito só top. preparar o meu balde de pipoca e ó. Não, você vai treinar. Você vai treinar. E isso, até para falar só um pouquinho mais do curso antes da gente encerrar, eu mandei para o Pedro uma aula minha gravada semana passada. E quanto mais avançada é o treinador, eu vejo que maior é a dificuldade para um treinador dar feedback. Então, por exemplo, se eu mostro a mesma aula para um treinador que não tem a mesma expertise do Pedro, vai passar por, nossa, e o Pedro pegou detalhes da minha aula que eu não tinha sozinha e que nenhuma pessoa que eu tinha mostrado a aula pegou. E não foram detalhes, foram detalhes. E isso que é importante, porque quanto mais refinado o seu... A mesma coisa para movimento, para o seu atleta mais avançado, é a mesma coisa para o treinador. Então, é importante a gente continuar refinando o nosso olho para dar feedbacks em aulas mais avançadas para treinadores cada vez melhores. E a gente vai se melhorando com eles. Então, se você quiser participar de uma aula de nível 4, você vai na Boqueirão na sexta, que eu vou dar aula. Já chamei a Chincha. E o Pedro vai me destacar no final da aula daí. Chamou a responsa, hein? Gostei, Francês. Atenção que os meus feedbacks para a Fran não são tão... não tem tantos filtros como tem para um outro treinador. O meu primeiro feedback para a Fran, não fui teu fã nos squats, não sei o quê. E ela responde, como não foi meu fã? Por isso... você está pensando? O que você está pensando? Sim. Como assim? Aquela pessoa que recebe feedback muito bem, sabe? E a verdade e só para, desculpem, para terminar, era o que a Fran estava a dizer, nós nunca estamos lá. Há sempre alguma coisa. Da mesma forma que eu agora tenho um estagiário aqui na Quimera, na box, e ele hoje estava a observar as minhas aulas. E o que é interessante é que se nós nos preocuparmos realmente com o nosso serviço, eu tinha um estagiário que já trabalha na box, trabalha na recepção e está a estagiar para ser o futuro treinador. Fez o nível 1 em março deste ano e ele estava com a minha ficha de observação da aula e eu estava nervoso para dar a aula. Estava nervoso, porque tinha alguém a observar a minha aula. E recebi feedback. E eu disse, não, tu no fim tens que me dar feedback, tens que me dizer alguma coisa eu tenho que melhorar. Eu não quero, lá porque sou eu o dono daqui da box, não é só foi fantástico, foi perfeito. Não, tu tens que me dar alguma coisa para eu melhorar. E ele no final de cada aula manda-me no WhatsApp o feedback. E eu leio o feedback assim. Como é que eu falhei isto? E eu acho que esse é um mindset que nós criamos muito no Elite Coach. É um mindset de nunca estamos lá, mas vamos continuar sempre a tentar lá chegar. Porque o processo de coaching não tem fim. É como o processo de fitness, não tem fim. O fitness não acaba, não é? A saúde não acaba. Podemos sempre ser alguma coisa melhor. Coaching é a mesma coisa. E ser elite é exatamente isso. É continuamente andar atrás e procurar ser melhor. Que aula. Que aula. Yes. Muito obrigado, viu, senhores? Você ouvinte aí do CFBOK Talks, eu tenho certeza que você está bem inspirado nesse papo aqui, entendendo, né, a sua posição de treinador agora e ver que não importa quem você seja aí, ó, você pode melhorar e você deve buscar isso aí para atingir o nível de excelência, né? E esse nível de excelência, quando é atingido, não é para você, é para os seus alunos. Então, entenda que a sua excelência vai respingar em alguém. Então, seja uma pessoa desse tipo. Pedro, Fran, muito obrigado por mais um papo junto com a gente no CFBOK Talks. A gente se vê em novembro. Em novembro, quem sabe, tem mais um episódio com vocês dois, só que presencial, né? Ó, que legal seria. Então, mais uma vez, eles aparecendo aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. E vamos para cima que vai ser sucesso o Elite Coach aqui no Brasil, hein? Obrigada, gente. Muito obrigado. Valeu, galera. Novembro. Até semana que vem novembro. com mais um episódio para vocês, hein? Até.